aí chegar um número bom de pessoas que possam estar assistindo para a gente começar a falar. Acabei de sair de uma reunião com o relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E eu tenho muita coisa para falar para vocês. Muita coisa. Vamos aguardar aí, pelo menos... Opa! Quando dá uma curtida, é que eu já percebo que o vídeo começa a ser distribuído. Vamos lá, hoje o assunto é sobre a OEA e a Comissão de Direitos Humanos que estão aqui e que estiveram na STF, e eu acabei de dar o meu depoimento para eles. Bombas e bombas e bombas que eu preciso compartilhar com vocês. Na verdade, vai ser um desabafo com vocês. E vou acionar aqui o meu sincericídio. Então, avisa logo a todo mundo que eu estou online, que vão vir, porque já tive vídeos que já foram tirados do ar, vocês sabem disso, né? O sistema continua na censura, mas não há problema. E eu peço para que vocês já dê curtida para que esse vídeo passe a ser viralizado pelos algoritmos e também por vocês, que eu falo são os algoritmos guerreiros humanos. Então, acabei de sair da reunião com o relator da Comissão de Direitos Humanos da OEA. Eu tenho muita coisa para falar para vocês. Se preparem, Brasil. Se preparem. Vamos já, isso, tá subindo, vamos embora, vamos chamando aí, porque o tempo é curto antes que tirem do ar, porque o inimigo também vai estar assistindo, com toda certeza. Porque as coisas que eu vou falar aqui né, o que eu já venho falando, já venho denunciando, as coisas vão fazendo as lógicas, e eu quero aqui abrir e ligar o meu sincericídio. Se prepare para ouvir o que eu tenho para dizer para vocês. Acabei de sair da reunião com o relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Acabei de sair. Depois eu posso até divulgar a imagem, vocês vão ver que eu estou no mesmo fundo, com a mesma camisa, no mesmo lugar. Eu simplesmente saí e entrei aqui com vocês. E eu tenho um bocado de coisa para mostrar para vocês. Isso aí, gente. Deixa like para poder... Pronto, passou 1000. Vamos embora. Vai espalhando like. Para mim não importa porque não é monetizado isso. Então, se dá like ou não, para mim o importante é chegar o mais rápido para mais brasileiros terem conhecimento. Informação vale mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Informação. Então, se preparem, que eu já vou começar a falar, já começa a ligar, manda zap, manda link, compartilha o link nos grupos de vocês aí, rápido, porque vão tirar do ar o que eu vou dizer aqui. Primeiro, enquanto isso, eu quero agradecer a senadora Damares Alves, que foi, assim, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, foi a pessoa perfeita no lugar perfeito. Quero agradecer a ela pelas palavras, porque eu não pude estar na reunião de senadores e deputados, porque eu estou com a minha conta bloqueada, eu não tenho recurso para pagar passagem para ir para Brasília de última hora, porque somente ontem à noite eles confirmaram a minha presença, só ontem à noite. A passagem estava quase R$4.000, minha conta bancária bloqueada e do Senado também bloqueada. Então, né? Fizeram com um propósito mesmo de, convidei você que não veio. Mas eu quero agradecer aqui a minha equipe do gabinete, especial chefe de gabinete, que ficou ali insistindo desde meio-dia até agora para que eu pudesse entrar online. Eu fui o primeiro e único que entrou online. Então, quero agradecer a minha equipe, que é a equipe, para não dizer, de operações especiais parlamentares. Quero agradecer o Gustavo Gaia como deputado federal, fez uma boa fala, desabafou hoje meio-dia, deixou a emoção sair da racionalidade, é importante isso. O Pitoli, que é o nosso jornalista
que representa todos os outros jornalistas que têm falado aí a verdade, não entrou no esquema aí do Biden, né, para poder manipular as informações. E já estamos com mais de 2020, meu Deus do céu. Então vamos embora lá. Gente, rápido. Depois eu posso até ler as mensagens e falar com vocês. Bom, então vocês perceberam que acompanhou, eu não estava presente. Viram fotos e todo mundo lá não estava presente por conta disso. Foi oficializada a minha participação numa mensagem por e-mail ontem à noite. E aí, hoje, corremos atrás para tentar achar a passagem, além de estar extremamente cara, quase não tinha vaga, eu tinha que fazer baldeação para até chegar em Brasília, poderia chegar ou em cima da hora ou perder a reunião e ainda sem recurso para poder viabilizar a minha ida. Então fizeram, o sistema trabalha bonito, mas não contavam comigo. Vamos embora lá. Eu fiz uma introdução para ele. Primeiro eu me apresentei. Falei, olha, antes de ser senador da República, eu era instrutor policial na parte de operações especiais, na parte de inteligência, na parte de investigação, de interrogatório e de estratégia. Então, inclusive, eu estive no teu país, na Colômbia, treinando o Exército Nacional Colombiano. Então, é as Forças Armadas que combatem as Farc. E o crime organizado, aquele grupo, enfim, todo mundo já sabe, né? Os paramilitares e tal, os milicianos e tudo mais. Então, eu fiz questão de dizer para ele que não era um político, eu estou como político, mas a minha carreira é outra. E disse para ele o seguinte, eu vou acreditar que por o senhor sendo relator e sendo jornalista, não tenha experiência na área de investigação. Porque se eu não acreditar nisso, eu vou acreditar que a vinda de vocês é simplesmente uma vinda de jogo político e de compactuar com o sistema. E aí eu expliquei por quê. Bom, primeira coisa que vocês precisam gravar na mente de vocês e quem puder ter programa aí para ir salvando o vídeo, vai salvando o vídeo, faz aí depois os cortes e espalha o que eu vou dizer para vocês. Primeiro, em janeiro, esteve uma comissão do STF lá, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tiveram uma reunião. Aquele que me falou que missão dada é missão cumprida, e outros mais. Estiveram lá com essa equipe que está aqui, mas isso não é só uma coisa que pode se confiar. Antes, quem indicou o brasileiro para estar representando o Brasil na OEA, que é a Organização Americana, Interamericana, enfim, Internacional Interamericana, da OEA, eles simplesmente indicaram o juiz, para ser um juiz nessa corte, nada mais, nada menos do que o advogado do Gilmar Mendes e o mesmo que era professor na faculdade de Gilmar Mendes, que ele é dono de uma faculdade, o UNB, eu acho, se não me engano, em Brasília, e também coautor de vários livros junto com Gilmar Mendes. Então, a ligação do Rodrigo, até o sobrenome dele é meio complicado, eu anotei aqui, mas eu vou achar e vou dizer. Tiago, Rodrigo Mudrovich. Rodrigo Mudrovich. Ele é advogado e foi indicado por Gilmar Mendes. Mas, na época, quem estava presidindo o Brasil era Bolsonaro. Ele estava entrando no governo. Então, para fazer um relacionamento bom com o STF, com o Executivo, ok, então o STF está indicando esse nome, então tudo bem, então vai. Ele chegando no governo, isso é natural, porque você parte do pressuposto que você mede as pessoas com a tua régua. Então, se está sendo feito isso, eu não vejo maldade, não estou vendo troca de nada, é só uma indicação, eu vou indicar. Só que Bolsonaro não poderia imaginar que a régua dele é muito diferente da régua dos ministros do STF. Todo isso é notório. Mas não vamos falar de partido, disso, de Bolsonaro, porque aí começa a vir radicais e tal. Vamos tentar ir nas questões técnicas. E eu não tenho... afirmo aqui, eu sou conservador, patriota e de direita. Para não ter dúvida. Bom, então... Coincidentemente, eu disse isso para o relator, muito me chama a atenção que no
Ano que teve a manifestação, coincidentemente, o Rodrigo Mudrovich, indicado por Gilmar Mendes, ele deixa a posição de juiz e vai para vice-presidência da OEA. Porque a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está abaixo da OEA. Então, a OEA é o órgão. E ele vai para a vice-presidência no ano de 2023, o ano das manifestações, do dia 8. E eu perguntei, é muita coincidência. Ou seja, que maravilha, eu tenho um aliado lá dentro da OEA. Vamos botar ele para vice, para ele blindar tudo que for chegar lá de denúncias contra nós, contra o sistema. E aí, por isso que eu falei para ele, eu estou desde 2023 denunciando primeiro o que eu vi de crimes contra a humanidade naquele galpão e disse para ele o seguinte, falei, olha, eu posso até entender por você ser repórter e não ser na área, mas você um dia vai escutar que a gente configura um campo de concentração não só pelo que a gente vê, porque eu filmei tudo, mas pelo que a gente cheira. Escuta o que eu vou dizer para vocês, que isso nunca foi dito para ninguém em lugar nenhum do mundo. Porque eu já estive, anos atrás, cada ano a gente não vai tendo mais essa oportunidade, com judeus que estiveram no campo de concentração, em Auschwitz. E um deles me disse, bem idoso, isso uns 20 anos atrás, ele disse uma coisa para mim que nunca eu esqueci. Ele falou, na sua carreira, você só vai conseguir configurar que de fato é um campo de concentração com o cheiro que você sentir do local. E aquilo ali ficou na minha cabeça, falei, mas que cheiro? Ele falou, não sei dizer. Mas eu tenho certeza que se um dia você é novo, que você vivenciar isso, você vai sentir esse cheiro. E eu vou dizer para vocês, eu senti o cheiro e pude descrever nos documentos e vou descrever para vocês. O cheiro que identifica um campo de concentração, para os patriotas que estiveram lá e estão soltos, ou os que estão de tornozeleira, eles vão poder confirmar o que eu vou dizer. Caracteriza um campo de concentração vários fatores. O fato de ter mulher, homem, idoso, idosa, criança, menino, menina, animais, não ter local para ter a sua higienização, fazer suas necessidades, não ter local para você fazer uma refeição, não ter... Isso, só o fato de juntar homem e mulher presos no mesmo lugar já seria um crime contra a humanidade. Estou falando de direitos humanos, não. Então, isso já configura. Na imagem, que eu fiz ao vivo até, e filmei e fotografei depois para documentar, porque eu fui o único parlamentar que esteve no galpão, não no presídio. Estou dizendo no galpão no dia 8. E vocês já viram essas imagens. Bom, então, qual é o cheiro? Se prepare. O cheiro que caracteriza um campo de concentração, eu disse isso a ele, para o relator, é um cheiro fezes misturado com urina, misturado com suor, misturado com lágrimas, misturado com vômito, misturado com excrementos de animais, tudo que vocês podem imaginar de crimes contra a humanidade, de fato. Eu não só senti o cheiro, porque o vídeo não tinha como dar, né, vocês sentirem esse cheiro. Espero que eu nunca mais sinta esse cheiro e as próximas gerações também nunca e nem vocês sintam esse cheiro. Bom, e disse para ele, fora o que já tinha de arquivos e documentos provando crimes contra a humanidade, desde 2023, eu ainda senti o cheiro que, pegando livros históricos, vocês vão ver que os depoimentos de quem passou pelo campo de concentração, todos falavam do cheiro. Bom, vocês têm certeza que vocês nunca ouviram falar sobre isso, a não ser eu tendo dito isso. Então disse para ele o seguinte, eu vou pensar na possibilidade que não está sendo um movimento político e do sistema. Por quê?
Aí eu falei outra pergunta para ele. Acredito que por você ser um repórter e estar como relator, não tem experiência de uma investigação. Porque o que você fez de chegar ao Brasil e encontrar com o STF, primeiro, com o suspeito, não existe isso. Ele não deveria nem ter contato com o suspeito. Primeiro é com as vítimas. Gente, mas isso é tão básico. É a mesma coisa eu botar um policial para fazer a apresentação do Jornal Nacional. Porque ele está pegando uma pauta que depois da Segunda Guerra é o maior exemplo de crimes contra a humanidade, depois da Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe. São as maiores violações de direitos humanos que está acontecendo pós Segunda Guerra Mundial. Bora cair a ficha de vocês? E eu vou ler aqui. Aí eu fiz questão de colocar o que seria o correto dentro das doutrinas investigativas. Bom, aí eu botei o seguinte: na minha trajetória de 30 anos na área de inteligência, interrogatório, operações especiais, aprendi que existem princípios internacionais fundamentais e que a OEA já demonstra claramente que essa vinda ao Brasil é um movimento simplesmente político e para a defesa dos ministros do STF, infelizmente. Isso se torna claro para aqueles que conhecem a doutrina. Para não quem conhece, acho que isso é normal. Mas aqui eu estou abrindo para vocês informações que vocês poderiam nunca ter na vida de vocês. Muito menos com essa imprensa que estava agarrada a esse grupo aqui, né? Esse lixo. E aí eu segui, vou explicar. Em uma investigação sobre violação de direitos humanos e crimes contra a humanidade, a prioridade da comissão deve ser ouvir primeiro as vítimas e testemunhas, antes de entrevistar os suspeitos ou acusados. Isso ocorre por alguns motivos. Aí eu relacionei aqui. Coleta de provas e testemunhas. As vítimas e testemunhas geralmente fornecem informações cruciais sobre os crimes, permitindo que a comissão estabeleça um quadro inicial do que ocorreu, identifique padrões de violações e levante evidências que possam ser confrontadas posteriormente. Eu falei isso com ele. Segundo, proteção das vítimas. Olha isso. Em muitos casos, as vítimas ainda podem estar sob risco e ouvi-las primeiro ajuda a estabelecer medidas de proteção e garantir que suas versões sejam registradas antes que possíveis interferências ou vidas sejam ceifadas. Ou seja, escute a vítima primeiro, que ela pode até ser morta. Você vê a prioridade de escutar a vítima e de não ir na reunião no STF com Alexandre de Moraes, que não é suspeito. Não tem suspeito. Ele é o executor do crime. Terceiro, evitar manipulação no processo. Então, tudo isso aqui, ele cagou para isso. Evitar manipulação do processo. Aí eu boto aqui. Se a comissão começasse pelos suspeitos, haveria o risco de que suas versões dos fatos influenciassem ou contaminassem os depoimentos das vítimas. E é essencial garantir que as vítimas relatem suas experiências de forma espontânea. E você não escutou as vítimas até agora. Só o suspeito e os advogados e os parlamentares que foram vítimas. Porque eu também era testemunha do dia 8, passei a ser vítima também. Só depois de reunir os depoimentos das vítimas e testemunhas que a comissão pode passar para os suspeitos, confrontando com eles as evidências já reunidas e garantindo assim um processo justo e bem fundamentado.
Então, para quem não conhece as doutrinas de investigação, de depoimento, de interrogatório, é isso. Principalmente quando se fala em violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade. Ou seja, tem vítimas que podem ser mortas. Eu me enquadro nessa, porque hoje eu também sou vítima. Eu sou testemunha e também sou vítima. Mas para mim, foda-se. Minha preocupação são com os que estavam lá no galpão. Então eu li isso para ele. Ele ficou sem jeito. E eu disse para ele, olha, eu não preciso apresentar nenhum documento aqui, porque todos, milhares de documentos já estão lá na OEA desde 2023. Tá? Em cima você vai ver escrito Gabinete do Senador Marcos Duval. Desde o dia 9 de janeiro de 2023, a OEA já está recebendo documentos, provas, vídeos, fotos e tudo mais comprovando crime contra a humanidade só no dia 8, com quase 2.000 patriotas. Só aí ele já devia falar assim, não precisa nem o restante, não precisa. Tem que condenar mesmo o suspeito. Isso só dia 8. E disse para ele, porque a comissão falou, não, tem que enviar os documentos. Eu falei, já está com vocês, todos os documentos. Do dia 8, inclusive, aí eu li os meus. Decisão de um único ministro, o Carrasco Alexandre. Aí botar ele como suspeito. É óbvio. 2 mais 2 são 4, não tem como ser outro resultado. Aí eu disse para ele, pronto, eu como vítima agora, censura total e supressão da liberdade de expressão, bloqueio das minhas redes sociais, impedindo a minha comunicação com a sociedade, com os meus eleitores, prestação de contas. Se eu falar no plenário do Senado, eu ainda pago 50 mil reais por cada um que compartilhar, não é vocês que pagam não, tá? Sou eu. Se ele identificar que no Sudeste teve 10 postagens, eu falando, eu pago 500 mil. Não são vocês não. Então, espalhem mesmo para todo mundo. Não é porque eu tenho dinheiro não, é porque isso é um escárnio, é um absurdo. 50 mil reais para cada emissora que me entrevistar. Eu pago. Perseguição política, crime contra a humanidade, porque eu sou um representante da sociedade brasileira. Não é o Marcos Duval, filho de Humberto Eliano. É o senador da República, eleito de forma democrática, que representa os brasileiros, os interesses dos brasileiros. Então, perseguição política e censura, ele não sabia disso. Por eu ser um parlamentar, seja senador ou deputado, entra na categoria de crimes contra a humanidade, porque não é contra a pessoa do Marcos Duval, é contra todos os eleitores e a população brasileira, que mesmo que não me elegeram, não votaram em mim, mas na função que eu exerço, eu represento todos, tenha votado em mim ou não. Então, entra como crime contra a humanidade. Podem ir anotando tudo isso. Vocês precisam ter conhecimento para confrontar quem vier com papinho de manipulação de informação. Então, abertura de investigações ilegais, né, contradizendo, assim, sem denúncia da Procuradoria-Geral da República, que cabe à PGR ou o Ministério Público, são eles que fazem a denúncia de crimes. Olha, a Polícia Federal apresentou para a gente uma série, ou a Polícia do Estado, que é o Ministério Público, ou a Polícia Federal, que é o Ministério Público Federal, ou a PGR. Olha, eles apresentaram um monte de documentos, reavaliamos, investigamos o que estava faltando e realmente confirma possibilidade de crime. Aí é enviado para a Justiça, seja estadual, ou federal, ou STF, que cabe só julgar parlamentares, o resto é defender a Constituição e julgar só parlamentares. Se você não é parlamentar e está sendo julgado por lá, é uma ilegalidade, é um ato contra a Constituição. O que jurou defender a Constituição e o que era, até então, tinha um notório saber constitucional.
Aí falei das restrições, o abuso de poder, apreensão do passaporte, meu direito de ir e vir representar o Brasil e tal. Comecei a falar invasão e apreensão de equipamentos do Senado, que tem 45 dias. Se fosse meu pessoal, eles tinham 45 dias para devolver meus equipamentos. Como eles apreenderam equipamentos também do Senado Federal, eles não deveriam nem ter tirado do Senado. Eles que têm que levar o equipamento deles para poder subtrair as informações nos computadores. Então, ao levar os equipamentos do Senado e de um senador, eles cometeram um crime de furto. Furto! E é lógico que eu denunciei todos. Não só o ministro, mas quem furtou, quem compactou com a ilegalidade do ministro. Então, crime de furto, furtou, e já tem 2 anos que não é devolvido. Chegou até mim informações que o meu computador pessoal, como nada foi descoberto, está em outro país, não vou dizer aonde, tentando descobrir se de dentro, tem alguma coisa que o senador que trabalha com inteligência pode estar guardado e a gente não conseguiu com os nossos equipamentos aqui a descobrir. E já vai fazer 2 anos que meu computador está lá com eles. Toma! Show nada. Existe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe inteligência e contra-inteligência. Bom, então, violações, separação dos poderes, cagou para separação dos poderes, risco de vida, meu risco de vida iminente, por conta do meu sincericídio e por estar falando com vocês aqui. De novo, nós estamos quase chegando a 10 mil. E isso porque o YouTube é a única plataforma que não faz espalha os algoritmos para você estar aqui. Ele tenta segurar, mas ele não me tirou do ar. Mas Alexandre manda tirar a postagem, eles vão lá e tiram sem me escutar, sem eu me defender e dizer as razões pela qual eu coloquei. E como parlamentar eu tenho direito e o dever, como uma figura pública, de tornar tudo público. Outro levantamento, anotem os cálculos que eu fiz das pessoas censuradas, perseguidas. Seguinte resultado, 99% são brasileiros conservadores, patriotas, de direita, centro-direita. 1% são de esquerda. Na verdade, foram órgãos como é que fala? Que defende trabalhadores e tal, tipo uns troços assim, que criticaram o ministro Alexandre de Moraes. Aí, o ministro mandou tirar a plataforma do ar. Então, não é porque eles foram defender os patriotas, não, porque eles foram também dizer, olha, espera um pouquinho, isso não é correto, não está na lei isso. Aí o Alexandre mandou tirar. 1%. Na verdade, foram só 2 instituições de esquerda que foram censuradas, mas já estão com tudo de volta, lógico, óbvio, né? Isso caracteriza perseguição política, isso é crime contra a humanidade. Vou falar de novo, não é violação dos direitos humanos, não. Está muito mais acima, é crimes contra a humanidade. Nós estamos falando de vários crimes, desde o dia 8 até esse. Então, Xandão, ele se equipara hoje, ele supera a quantidade de violações aos direitos humanos do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ah, mas lá foi mais cruel. Não, não importa, a categoria não importa. Se você matou com faca ou matou a tiro. Você matou. Entendem? Violou, crime contra a humanidade. Ah, mas é só... Não, crime contra a humanidade. É homicídio. Não importa se foi facada ou se foi por tiro. Foi homicídio. Tá? Tenta entender essa questão aí. Para quando vocês tiverem alguém querendo contestar, vocês terem conhecimento sobre isso. E aí, eu fui falando de salários e tal, e fui falando dessa questão deles chegarem para o STF. Falei assim, olha, qualquer coisa que você apresentar, eu tenho certeza absoluta
que não é para defender os que tiveram seus direitos violados. É para defender os ministros do STF. Anotem isso que eu estou dizendo para vocês. Eles vieram, isso a gente chama de contra-inteligência, eles vieram, tipo assim, o Trump, outra coisa, informação importante, os Estados Unidos abandonou a OEA e cortou o orçamento da OEA. Então, antes, eles tinham uma influência diplomática com a OEA. Eles não eram signatários, mas eles tinham uma relação de tipo assim, eu que mantenho a estrutura da OEA para poder a OEA trabalhar. Os Estados Unidos cortou a OEA. Então, eu perguntei ao Marco Rubio, que é o secretário-geral do governo Trump, perguntei diretamente para ele se a comitiva que estava vindo para cá tinha a solicitação ou a ordem deles virem para cá para poder ver o que está acontecendo com o Brasil. Ele disse, não. Não partiu nenhuma ordem daqui, porque nós também suspendemos o orçamento que eles tinham, que os Estados Unidos pagavam, né, através dessa USAID, e não queremos relacionamento nenhum com a OEA. Aí eu falei, poxa, mas assim você abandonou. Não, eles estão preocupados, porque isso daqui isso daqui é como se eu comparasse uma Ferrari e a OEA é como se fosse um kart. Entendeu? Então eles estão preocupados com a Ferrari, que vai dar muito mais explosões pelo mundo afora, inclusive no Brasil, que já está dando, do que a OEA. Aí ele falou, cuidado. E aí eu fiz uma live que tiraram do ar. Simplesmente, quando eu terminei a live, tiraram do ar, que eu disse que era o lobo travestido de ovelha. E eu disse para os parlamentares, cuidado no que vocês vão dizer. Falem o que somente vocês já disseram. Não falem nada mais além disso, porque eles vão montar uma estrutura de informações, de denúncias, para então ter, ao longo desse ano, construir uma defesa para Alexandre de Moraes, a pedido de Gilmar Mendes, que hoje, com a saída dos Estados Unidos, quem coordena a OEA é Gilmar Mendes. Segura essa. Segura essa. Simplesmente Gilmar Mendes tem um amigo, um funcionário, um parceiro, um sei lá o quê, que é vice-presidente da OEA. Ele falou, vai lá, faz um movimento político lá para achar que nós estamos fazendo alguma coisa. 2 anos depois, eu disse a eles, porque a gente tem que receber as denúncias. Falei, acorda. Desde 2023 eu estou denunciando o crime contra a humanidade do dia 8 de janeiro, porque eu fui o único parlamentar que esteve no galpão. Não é porque os outros não quiseram ir, não, porque os outros foram impedidos. Sabe por que eu entrei? Porque os policiais disseram, poxa, ele já deu aula aqui, ele foi instrutor nosso aqui na academia de polícia. Então ele entra como instrutor, impedindo parlamentares de entrar, que é um crime, hein? Porque o parlamentar ele tem um poder de fiscalizar o executivo, que a Polícia Federal está ligada ao Ministério da Justiça, que é ligado ao presidente, ou seja, o executivo. Então nós temos a obrigação de fiscalizar o executivo. Então os parlamentares teriam que entrar. Só o fato de impedi-los de entrar é outro crime. E eu entrei, porque eu entrei como instrutor deles há anos. Aí lá dentro eu coloquei a roupa de senador. A minha armadura de senador, e me comportei como senador e comecei a fiscalizar, fiz live, fiz ao vivo, fiz tudo para mostrar como é que ele estava, quem estava, o que estava acontecendo e tal. Inclusive, uma notícia para vocês que nunca eu divulguei e nunca foi divulgado. Vou soltar 2 logo de sincericídio, na noite do dia 8 para o dia 9. Na noite do dia 8 e dia 9,
Conseguimos abrir o portão, pegamos os mais idosos que estavam sozinhos e que estavam ali meio que sem saber porquê. Forcei que abrisse o portão e eles foram liberados. Os que ficaram foi porque queria continuar com o filho que estava ali preso, com a filha, com a nora, e aí continuaram lá. Mas foi com muita... Vocês não imaginam. E outra, quando, na manhã do dia 9, no galpão, eu estava fazendo a minha fiscalização, fiscalizando tudo, chegou um, cortou os pulsos na minha frente. Tentou o suicídio na minha frente. Se levantarem, isso é mentira, eu tenho como provar, porque eu tenho fotos de quando, de forma rápida, os bombeiros chegaram até ele e conseguiram salvá-lo. E eu tenho essa foto. Porque quando eu vi que ele estava sendo atendido, eu tirei foto. Para documentar. E vi que ali era o momento de eu sair. Eu pedi para sair. Pedi não, eu falei que eu iria sair. Por quê? Queria começar um efeito manada, que a gente chama. Nossa, um ali cometeu suicídio, aí o outro está desesperado, então eu também vou. E ia ser uma onda de pessoas tentando se matar. Olha a gravidade, seu merda! Você estava na França passeando, nem no Brasil não estava, teu lixo! E fazendo essa crueldade com os brasileiros. Você é uma vergonha para o Brasil. Vergonha. Você é o brasileiro nascido no Brasil mais cruel que já existiu nesse país. Eu não tenho medo de você. Em um momento, quando for o momento, eu vou tornar público essa foto. Para provar para vocês que um que estava ali preso tentou se matar na minha frente. Policiais federais que estavam lá, os delegados, desmente o que eu estou dizendo. Desmente o que eu estou dizendo. Vocês não imaginam a gravidade daquilo ali. Coisa que está na garganta. Que eu tive que esperar, pelo amor de Deus, a entrada do governo lá nos Estados Unidos para começar a interferir, porque eu já tinha chegado nisso e já sabia da manipulação das eleições, dos crimes, tudo, o Alexandre assinando, essas porra dessas imprensas que se venderam, os blogueiros e essas porra toda. Vocês não imaginam a agonia que era eu ter que dormir com isso na cabeça. Mas eu não podia soltar isso antes. Imagina se eu solto isso no governo Biden, protegendo Alexandre e essa quadrilha. Iam ceifar minha vida em questão de horas. E eu entendo vocês. O pendrive. Gente, o pendrive, além de ter documentos que já foram publicados, tem outros que ainda vão ser, ele, inclusive, era para usar como contra-inteligência. Eu vou repetir o que eu disse no outro vídeo que tiraram do ar. A expectativa da morte é pior do que a morte. Quando eu apresentei o pendrive, foi por isso que teve meu gabinete invadido, minhas casas invadidas, à procura do pendrive laranja, mas eu não sou burro, Xandão. Já estava lá no Capitólio, no grupo de inteligência do Capitólio. Eu tirei aquela foto na mesa lá do Capitólio. Não ia ser burro de tirar uma foto com ele aqui na minha mão. Porra, pelo amor de Deus, 30 anos trabalhando com isso e com os americanos. Eu vou tirar a foto do pendrive dizendo que aqui que vai derrubar o governo, eu vou ficar aqui em casa. Vocês são... Aí você manda a Polícia Federal invadir gabinete de forma criminal, a Procuradoria-Geral da República impedindo, indeferindo,
não era para fazer aquela busca e apreensão. Então você cometeu um crime de invasão a outro poder. Um crime atrás de outro crime. Sabe por quê? Você estava desesperado, né? Porque surgiu em você a expectativa da morte. Mas aí as coisinhas foram step by step. E aí você foi, de forma descontrolada, cometendo crime atrás de crime, 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 atrás de crime. Você só foi fudendo com a tua vida, com a tua história e da sua família. Vergonha de ter um brasileiro. Eu tenho não só vergonha, nojo. Parece que eu estou vendo algo, um excremento, quando eu vejo você. Envergonhando o Superior Tribunal Federal. Você, não é que a gente está atacando o STF, não. Você está apodrecendo o STF. Você está aniquilando a imagem do STF, que era o defensor da Constituição. E quem muda a Constituição? Nós, parlamentares. Você fica no teu quadradinho, só protegendo a Constituição. Porque quem altera ela somos nós, amando da população brasileira. Então, o poder emana do povo, Alexandre. É o povo que nos coloca aqui para fazer o que eles querem de uma alteração de lei. Mas vinham há anos o sistema dominando. Aí cai um senador no meio do Senado, que nunca foi político, nunca fui candidato a síndico de prédio. Eu entro logo direto no Senado, para quem não sabe. Eu nunca fui político. Eu saí de instrutor para senador, da noite para o dia. Sem verba, sem acordo político, sem conchavo, sem acordão com o partido, ou com cabos eleitorais, ou com líder comunitário, ou com vereador, ou com prefeito, nada disso, nada disso. Cheguei limpo e continuo limpo, porque você tentou, 2 anos tentando, vamos achar alguma coisa e tentando. Eu sei que você invadiu minha conta pessoal. Eu sei que você monitorou os Pix que eu já tinha feito, se tinha alguma ligação. Você não caiu a ficha para você que aonde você está caminhando, eu já trafegava 30 anos atrás. E eu sei também que aí cada momento é seu momento da sua ligação quando você era secretário estadual de transporte e ainda advogava para aquele grupo que vai, olha que a notícia que eu vou te dar, péssima, que vai ser considerado um grupo terrorista pelos americanos, e aí a lei internacional, o acordo internacional, permite que órgãos internacionais venham para o Brasil investigar o PCC. Que eu fui o relator do pacote anticrime e não quiseram colocar, estava lá, a pressão foi tão grande que tivemos que tirar o PCC na categoria de um grupo criminoso e terrorista. Terrorista não quer dizer que se explode, não. É que causa terror para a sociedade. Por que vocês acham que, de repente, um monte de traficante sendo liberado, Comando Vermelho, ministro entrando em favela do Rio de Janeiro sem segurança nenhuma? Nossa, mais de 10 mil cursos, 12 mil, quase 13 mil pessoas, meu Deus do céu. Com certeza essa live vai cair. Então, baixem rápido, porque ela vai cair. E ele vai tentar me atacar com ela. Agora, ô excremento, deixa eu te falar uma coisa. A Constituição é a lei maior. Eu estou na lei, eu estou seguindo a Constituição, Código Penal, Código Civil, Marco da Internet. Eu estou seguindo dentro da lei. Você despirocou. Então, excremento, tenta entender que a minha posição, eu não vou me misturar com outros da sua categoria. Eu não vou me abaixar. Vamos na estratégia.
que assim como Hitler se fudeu, você, excremento, se fuderá. Artigo 53 da Constituição. Eu tenho a liberdade de expressão. Falar o que eu quiser que não é crime. Se você quiser violar a Constituição, tire do ar e faça uma busca e apreensão aqui de novo. Welcome to my house. Só que assim que sai o soldado do excremento, eu tenho que detetizar a casa, eu tenho que fazer uma limpeza espiritual, física, de tudo. E vocês que compactuaram com esse excremento, infelizmente, teve uns que eram até meus alunos, infelizmente vocês entraram na lista do Tribunal Penal Internacional. E vocês estão vendo em 15 dias de governo Trump, ele tocando o terror. E aí, excremento, não vai ter jeito, o PCC vai se tornar um crime, um grupo terrorista, um grupo organizado, crime organizado e terrorista. E aí, não é você que vai conseguir controlar para quê, como secretário que você era e tal, e advogado, bosta, não entendia nada de Constituição e entrou como se fosse um notório conhecedor de constitucional, com livros escritos. Seus livros foram jogados tudo fora pelas universidades, se você não sabe, fica sabendo agora, excremento. Eu não vou dizer que você plagiou o livro, porque isso é boato e eu não investiguei, eu não vou dizer isso, porque eu só falo o que eu investiguei e eu obtive a informação. Não é em cima de achismo, ouvi dizer. Então, essa questão de plágio de livros constitucionais que você supostamente escreveu, eu não vou debater isso aqui não vale nada. E eu nem perdi meu tempo com isso. Então, gente, vocês conseguem entender? A vinda da OEA aqui não é nada, não vai dar efeito nenhum para nada, pelo contrário, vieram sentir aqui para poder fazer uma defesa do Alexandre, porque Gilmar Mendes tem lá um pupilo na vice-presidência da OEA, que agora os Estados Unidos não quer mais lidar com excrementos ali. Ele saiu desse pequenos excrementos e foi para um mega. E aí o peso vai vir com força em toda a estrutura. Aí é aquela implosão que vai caindo de cima para baixo. Aí sim. Aí esse dia vai chegar ainda esse ano, tá? Anotem aí. E para você que está monitorando o que eu estou dizendo para poder mostrar para o excremento depois, é uma pena saber que você é capaz de estar no lado obscuro da sociedade brasileira, de um cidadão, de um funcionário público que é pago ainda pelo povo brasileiro. Então, gente, tá explicado? Foram 48 minutos eu explicando detalhes e o que eu disse para o relator. Ou seja, resumindo, eu disse para ele: não me faça de palhaço, que eu não sou palhaço. E quando eu disse que, inclusive, eu tinha treinado, eu disse para ele na minha apresentação, que eu tinha treinado o Exército Nacional Boliviano, que é o único que combate as Farc. Eu fiz questão de dizer isso porque mais à frente vocês vão entender por quê. Mas eu disse a ele, inclusive eu recebi na minha base no Brasil, na minha base lá no Texas, e também estive na base na Bolívia, treinando o Exército Nacional Boliviano. Fiz questão de dizer isso para ele. Porque ele sabe que esse exército é o que combate as Farc. E aí, é um outro capítulo, em outro momento, porque ainda estou em processo de investigação, confirmando, claro, que eu vou ligar meu sincericídio e vou deixar para que todo mundo tenha conhecimento, inclusive o excremento.
Brasileiro, vocês entenderam que o poder emana do povo? Se não fossem vocês elegendo para que eu estivesse aqui, não teria um Duval fudendo o sistema. Então pode suspender passaporte, salário, não sei o que e tal, que agora, até então estava sozinho, agora entrou, eu estava nessa guerra com o estilingue, agora entrou um país com bomba atômica, com Elon Musk, Marco Rubio e Trump, nada mais nada menos que o trio, que coincidentemente eu tinha uma ligação de trabalho muito forte, ainda tenho com o Marco Rubio, que me fez conhecer o Elon Musk. Eu não conheço o Trump. O Trump é fascinado pelo Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Flávio Bolsonaro, pela família Bolsonaro. Ele é fascinado por eles. Ele os considera membro da família dele. Olha só. E o Eduardo Bolsonaro, por que agora começaram a querer perseguir o Eduardo Bolsonaro? Porque Eduardo Bolsonaro está tendo um protagonismo em relações internacionais do Brasil com os Estados Unidos gigantesco. Gigantesco. Pode marcar até o Eduardo Bolsonaro e o Flávio aí. Parabenizo a eles. E espero que 2026, que é o nosso dia D, lembre na Segunda Guerra Mundial o que foi o dia D. Então, as eleições de 2026 vai ser o nosso dia D. A gente agora está no contra-ataque. Então, são vários. É o Elon Musk, é o Marco Rubio, Trump, nada mais, nada menos, que já tinha ligação com o Brasil e ainda sofrendo o que o Bolsonaro estava sofrendo e o que eu estava sofrendo de perseguição. Só que a desvantagem e a minha vantagem, a desvantagem para o Jair Bolsonaro, é que ele não tinha mais as prerrogativas de um presidente, um cidadão comum agora, que tinha que estar sendo investigado ou sendo denunciado lá embaixo, no primeira instância, não é aqui no STF. STF sou eu que sou parlamentar ainda. Então, por mais que eu estou sendo violado meus direitos constitucionais, ainda assim resta um fiozinho agarrando a Constituição. O Bolsonaro já não. E perseguindo ele há quanto tempo? Ele ficou 4 anos, mais 2, perseguindo, e não acham nada. Invadir a casa de um ex-presidente da República para ver cartão de vacina, e se deram mal quando viram que a ciência foi desmascarada. Não tinha ciência porra nenhuma. Não tinha ciência porra nenhuma, era isso aqui manipulando o mundo inteiro. Toma vocês! Você acha que um ex-presidente da República não vai ter informações sigilosas, estratégicas? Não vai ter acesso às informações sensíveis? Ou ele ia sair falando isso? Toma, nada como o tempo. Excremento, nada como o tempo. A verdade está vindo à tona. Simplesmente assim, a verdade está vindo à tona. E vai vir muito mais, porque só tem 15 dias ou 20 dias do atual governo. 20 dias! Imagina 2 meses. Imagina 1 ano. Até o final desse ano, meu Deus do céu, nós vamos ver o excremento num local que quando eu falar, vocês não vão acreditar. Vocês vão falar, Duval continua doido. Aí o sistema começou a vender que Duval estava com problema mental. Rimou, que Duval estava com problema mental, que Duval estava doido, que Duval não provava o que falava, que Duval não sei o quê. E aí todo mundo acreditando nesse maior sistema já descoberto na história. E aí eu falei, calma. Eu quero agradecer aqui a minha equipe do Gabinete de Brasília e do Espírito Santo. Vocês são top pra cacete. Desculpa a expressão. Mas vocês... Porque eu não podia nem passar algumas informações para vocês e vocês seguraram os rojões que não foram fáceis. Mas eu dizia para vocês, calma, vai acontecer isso, calma. Aí quando
Trump foi eleito e nós trabalhamos muito para que isso fosse viável, e a imprensa vendendo que a outra candidata estava na frente, no estado tal, e as nossas informações de inteligência, tudo botando uma vitória avassaladora do Trump. E a imprensa querendo vender, pelo amor de Deus, gente, ó, nosso candidato aqui, ó, da esquerda, a candidata, ela tá forte, tem que votar nela e tal. Cara, mas ninguém, isso aqui mudou. O brasileiro, o mundo, se politizou. Então eles têm a cabeça lá de trás ainda. Hoje não se fala de futebol, se fala de política. O brasileiro se politizou. Ele tem conhecimento da política, o que é certo, o que é errado, o que é isso, o que é aquilo, quem faz, quem não faz, quem fala, quem é bravado, quem não é. E cada dia mais. Quando que eu poderia imaginar que ia ter quase 13 mil seguidores, eu numa rede que agora, antes já atingia só 500 pessoas, mas antes de ser censurado, era 20 mil. E mesmo censurado ainda, é como se a gente tivesse nós todos aqui nadando, e a maré conta, e nós estamos nadando, e estamos nadando, e estamos nadando. E é isso aí. E é isso aí. Olha o resultado de vocês. Isso aí, o poder não emana do povo. Vocês que estão mudando a história, não só do Brasil, mas do mundo. Os americanos fizeram o dever de casa deles, nós temos o nosso em 2026. Mas ainda temos aqueles deverzinhos, né? Não é aquela prova final, né? A prova final é 2026, mas ainda tem aquelas provinhas chatas durante o ano que a gente tem que fazer. Mas vocês estão preparados. Vocês estão tendo acesso a informações que eu estou passando aqui, que jamais vocês teriam em outro momento. Imagina a Globo News falando isso assim para vocês. Imagina a Globo. Então, teve tentativa de suicídio no dia 8 de janeiro, na minha frente. O rapaz cortou os 2 pulsos na minha frente, pedindo, pelo amor de Deus, eu não vou ser salvo, salva os outros, e cortou os pulsos. Mas graças aos bombeiros militares que estavam lá, rapidamente chegaram e conseguiram conter o sangramento e ele não perdeu a vida. Meus parabéns aos bombeiros que não estavam ali compactuando, estavam ali ajudando, no meio de um monte de excrementos, recebendo ordem do super excremento, eles estavam ali tentando, nadando contra a maré. Vai aqui os meus elogios, minha gratidão pelo trabalho que vocês fizeram naquele dia. A Bíblia mesmo fala, Deus mesmo fala, quem tem sede de justiça será saciado, mas não por vingança. Deus está com a gente. Você já viu alguma guerra onde Deus perdeu? Não. Então, não cabe a gente questionar, isso tinha que ser amanhã, isso tinha que ser logo. Calma. Vocês acham que eu não peço a Deus, Deus, por favor, me coloque onde eu tenho que estar e cumprindo a missão que você quer que eu cumpra. Porque você sabe que farei com honra, com transparência, honestidade, lealdade, fidelidade. A Polícia Federal tentou investigar se eu tinha entrado em motéis durante meu casamento, para falar para minha ex-mulher que durante o casamento o senador entrava em motéis, te traía. Se fuderam! E aí, ex-alunos da Polícia Federal chegaram para mim, senador, você acredita que o excremento chegou ao ponto de pedir isso para a gente? Tivemos que fazer. Não deveriam ter feito. Descumprir a Constituição. Mas ele falou, a notícia que nós demos depois foi que não tinha nada. Eu falei, claro que não. Não me meça com a régua dos excrementos. Não é a mesma que vai me medir. E quando o Bolsonaro indicou esse que hoje é vice-presidente, ele mediu com a régua dele de inocência, de transparência, de lutar contra o sistema sozinho esses anos todos e tal. Entendeu? Então,
O que é importante é que nós estamos tendo contato direto. E eu ligo o sincericídio e foda-se. Posso ter minha vida ceifada? Claro, lá embaixo tem um monte de policiais do Senado que fica fazendo a minha segurança. Eu não consigo mais viver. Eu falo para você, sempre estou sozinho. Estou sempre sozinho. Não consigo ver minha família, não consigo ver meus amigos. Não vejo meus amigos tem mais de anos. Então, gente, acho que até tinha calor aqui. Então é isso. O sistema nunca esperava que ia entrar um senador com uma carreira anterior que conseguiu começar a abalar as estruturas. Eles começavam, vamos vender a imagem que ele é doido. O brasileiro foi percebendo que as coisas foram acontecendo do que eu tinha dito. Opa, peraí. Não é que o Duval tinha dito isso lá atrás mesmo? Ué, não é que é isso, não é que é... Aí agora você já sabe. Eu não preciso ficar dizendo que, mas eu dizia isso antes, né? Você já sabe que eu dizia o que eu não dizia. Teve uma coletiva de imprensa aqui, eu não sei quando é que foi, eu sei que eu cheguei para eles e disse, foi antes de Trump ser eleito, eu disse, há algo que eu falei aqui que não está sendo denunciado, aliás, que eu falei em 2023 que não está sendo revelado agora, na coletiva, assim, que estavam esperando se ia ter impeachment, se ia ter impeachment do Alexandre, que tinha as assinaturas e tal. Aí tava aquela multidão de repórteres, eu peguei e falei assim, tem até um vídeo eu falando dos crimes. Vocês vão ver que é antigo e mesmo assim tá atual, porque as pessoas estão viralizando, achando que foi esses dias, mas não. Então eu disse para os repórteres, alguém pode me questionar de algo que eu falei que não foi revelado a verdade? Ninguém respondeu. Eu tenho a foto da multidão dos repórteres. Um dia eu começo a mostrar aqui essas coisas. Mas é isso, Brasil. Vamos seguir em frente, tem muita batalha. Nós estamos agora no contra-ataque, vento a favor, cenário favorável, e vamos seguir em frente, porque o poder emana do povo. Empoderem os seus parlamentares, ou tirem deles o poder que vocês deram para aqueles que não merecem, os arregões. Mas tem muita gente boa. Quando a gente fala, vamos renovar o Congresso, calma lá, que tem muita gente boa. É só pegar da base. Quem que está sendo perseguido? De deputado é A, B, C, D, pronto. Só de estar sendo perseguido é porque eles não fazem parte do sistema. Esses já tem que ser por obrigação, reeleitos, para aumentar a tropa no combate, para permanecer essa tropa no combate. Já parte daí. Está sendo perseguido? Teve sua rede social tirada do ar? Opa, esse tem que estar aqui. Pronto, dever de casa, fácil. Depois eu vou soltando outras pílulas do que é importante e ter de personalidade e capacidade para estar no Congresso. Mas isso é lá em 2026. Mas já dá para partir disso. Só ver quem está respondendo e sendo perseguido. E ainda mais, eu sou o único parlamentar da história do Brasil que tem salário suspenso, é censurado e que é proibido de falar no plenário. Por isso que para candidato à presidência, é lógico que eu não ia me colocar como presidente. Eu queria pegar os 15 minutos que eu tinha de fala, porque eu estava censurado, e falar para o mundo inteiro e mostrar aqueles monte de documento. E eu fiz questão de dizer, esses documentos que eu estou apresentando é só as violações do excremento contra um senador da República. Porque eu ainda, na outra semana, ia surgir isso aqui, ó. Coincidência? Foi depois da minha fala no plenário que começou a surgir isso? Não. Tudo tem o seu tempo. Eu precisava, perante os parlamentares, mostrar, olha para vocês, olha o crime que o excremento está cometendo contra nós. Não é contra Duval, não, é contra nós. Eu precisava mostrar isso para o mundo inteiro, porque ninguém acreditava que isso era verdade. Então é isso. Está sendo perseguido? Pontuação positiva, já é um candidato para a reeleição ano que vem.
2026. Tá limpinho, quietinho na dele ali? Bom, vamos ficar de olho, porque às vezes ele tem uma habilidade que é importante agregar, vamos dizer assim. É por isso que às vezes, né, tem uns que, como eu falo, tem uma situação de crise, tem um negociador que está ali falando pro tomador de refém não matar o refém, tal, e tem um grupo tático que na hora H, e tem um sniper, o grupo tático, então cada um tem um perfil. E eu vou ligar o meu sincericídio para dizer quem é o perfil tal para continuar na luta. Eu não vou dizer os que não têm, e as carapuças que entram, mas eu vou dizer os que têm o perfil para continuar a batalha. Anistia, claro que vai acontecer. Pode não ser esse ano, mas ano que vem. Mas ficar 17 anos na cadeia, anotem aí, isso não vai existir. Você que foi condenado, está preso, você que é familiar de um, manda essa notícia. Não vão ficar 17 anos presos. No máximo, ano que vem, pós-eleição, tá todo mundo liberado. No máximo. Aquela que escreveu na estátua de batom, 17 anos, e estuprador de menor, a penalidade máxima é de 15 anos. A mulher que escreveu de batom numa estátua, 17. Ô excremento, você é um lixo, mano. Ah, nem aguento mais não. O pessoal do meu gabinete fica doido quando eu falo isso. Pessoal, deixa eu tomar minha coquinha, porque eu não bebo, né? Podem dizer para todos que pegaram 17 anos, esquece. Você imagina os parlamentares calados, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos calados. Não vai existir isso, gente. Não tem condição isso não acontecer, porque vocês estão dando poder para as pessoas que vão resolver isso. Consegue entender que o poder emana do povo? Então vocês podem garantir, eu vou saber com quem votar, porque essa pessoa que eu vou colocar lá, ela vai iniciar a anistia. É óbvio que isso vai acontecer, o Trump fez. O Trump sentou na cadeira, anistiou todo mundo. Bolsonaro vai sentar na cadeira, vai anistiar todo mundo. Então, não fiquem na expectativa da morte, gente. Se libertem disso. Não fiquem com medo do excremento. Não tenham mais medo do excremento. Acabou ele acabou. Por isso que eu disse, 2026, as eleições vai ser o dia D. Eu estive lá, onde aconteceu o dia D. Quem não sabe sobre a guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial, levante e comece a pesquisar o que foi o dia D. Todo mundo me hidrata e tal. Tô suando aqui porque, assim, a vontade que tem, eu falo, Deus, pelo amor de Deus, me dê mais força. Mas é isso. Não vai passar de 2026. Não vai. Porque vocês, o mundo já viu e está sendo descoberto que a esquerda faz parte dos excrementos. E quem se vendeu a ele? Felipe Neto, teu cagão! Teu cagão! Gravando agora vídeo, eu vou voltar para meu... Teu cagão, teu escroto. Influenciou muita gente, muito adolescente. Teu lixo. Vai pro teu cantinho mesmo lá, fazer o que você fazia antes, teu bosta. E assim uma caralhada de gente que começava a aparecer, vai aparecendo. E a imprensa não fala disso. Globo, vocês não estão falando disso, Globo News. Vocês não estão falando disso, Globo News. Eu queria, porque eu também não escuto. Vocês estão vendo se a Globo News está falando sobre isso? Acho que não, né? Então, anotem. Ou então me mostre alguma coisa que eu disse que ainda não aconteceu.
Aí eu desafio vocês. Ah, você disse isso que até agora não aconteceu. Aí eu posso dizer que vai acontecer e quando? Quanto à anistia, não vai passar das eleições de 2026. Quem sentar na cadeira de presidente vai anistiar todos. E o STF vai estar... STF não. O excremento vai estar tão pequenininho. Se não tiver já no local que ainda vou mais à frente divulgar para onde ele vai. Ah, mas eu não tenho... Ah, eu não acredito que ele vai ser preso. Gente, esquece isso. Como eu disse, 5 anos atrás, se eu dissesse que o brasileiro não ia falar de futebol, iria falar de política, iam falar que eu era louco. Você tá louco? Você veio do futuro, tá dizendo que a gente vai ficar falando de política e não falar de futebol, seleção brasileira? Você tá ficando doido? Que futuro é esse que você foi? Tá aí, Brasil todo. Excelente. Conhecimento é poder e o poder emana do povo. Brasil, um abraço para vocês, ventos favoráveis e dê poder a quem merece e quem está se sacrificando para isso. E nós vamos seguir em frente, porque vocês não sabem como isso reflete na gente aqui. De ter esse número de pessoas assistindo, de vocês falando, tô lendo aqui, vocês falando aqui, ó. Sabe? Estão orando, amém. Eu preciso mesmo que o mundo espiritual está numa guerra contra mim que vocês não imaginam. Vocês não fazem ideia no mundo espiritual, a guerra que está tendo. Eu peço mesmo, orem por mim. Peço que Deus me proteja, continue, né? Cada um na sua crença, eu respeito todas. Que cada um, a religião, me pergunta, qual é a melhor religião, Duval? Aí eu sigo o que o Dalai Lama falou. Apesar da polêmica dele, né? Não vamos citar aqui, que já é outro assunto. Mas na época, ele dizia assim, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Então, aonde você está, se te faz ser um ser humano melhor, pronto, essa é a melhor para você. Essa religião é a tua. Segue. Porque fazendo bem, você está ligado a Deus. Não importa a estrada que você vai pegar, qual é a BR que você vai pegar. Não importa. O importante é chegar lá. É estar cumprindo o que Deus sempre colocou antes de aparecer ser humano nessa terra. Gente, é isso aí. Notícia boa. Desmascarei essa OEA que veio pra cá. STF. Isso se chama contra-inteligência. Achou que ia ter otário? Não é STF, não. Vou falar do excremento. Excremento, você acha que tem... que o brasileiro é otário? Você acha que as coisas não se ligam, não? Um ponto a outro, um ponto a outro. O teu azar, excremento, é porque como eu dava aula no mundo inteiro, eu tenho fontes no mundo inteiro. Então, segura essa pica. Valeu, gente. Valeu. Um abraço a todos. E o poder está com vocês. E os patriotas que estão tendo essas penas aí, 17 anos, comemorem. 2026 não vai existir isso mais em vocês. Vocês vão estar livres. Comemorem. Vocês não vão passar de final de 2026, quando o presidente sentar na cadeira. Anotem isso. Vocês não vão passar mais desse ano. No máximo, quando ele estiver sentado na cadeira. Se o Trump já antes via órgãos internacionais já mudar tudo, porque nós somos signatários de vários órgãos internacionais que sobrepõem a nossa Constituição. Então, mas o Brasil é soberano, tem um repórter veio me questionar, mas o Brasil é soberano, tem sua própria Constituição. Como é que um país vai interferir no outro, ou teu... Acordos internacionais, Brasil é signatário de vários acordos. Vai estudar um pouquinho de geopolítica antes de fazer pergunta idiota, só isso. Mas nós vamos seguir com a anistia, essa palavra não pode sumir. Porque é a nossa bandeira, nós vamos até, anistiados, estão soltos.
E aí nós vamos comemorar um outro mundo, porque o americano quer trazer o Brasil e quer trazer investimentos para cá, empresas para cá, quer gerar emprego. Aí vamos ter condições de ter o que quiser, né? No American Dreams vai ser Brazilian Dreams. Você não precisa ir lá para os Estados Unidos para querer ter uma vida de qualidade. Você vai ter aqui no Brasil. Pela primeira vez na história, mais de 500 anos, nós vamos conseguir isso em 2026. Imagina, 500 anos passando por isso. Anotem, gravem, guardem esse vídeo. Pós 2026, nós estamos mudando o Brasil. Anotem isso, tá? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E que ore por todos nós aqui. O ambiente é sinistro. Um abraço, gente. Fui!